Boa noite a todos e todas. Já iniciamos a nossa live. Bom, gente, vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje. Hoje nós temos um tema bem interessante, bem curioso, muito gostoso de se falar, que é energias e as influências, né? Então nós vamos falar sobre essas duas coisas que eu considero assim fundamentais. E para poder entender de energias, de influências espirituais, nós precisamos primeiro entrar em contato com a própria codificação espírita, né? A codificação espírita é muito rica. Kardec, nas suas 1019 perguntas e respostas no Livro dos Espíritos, onde ele questiona as entidades espirituais sobre as coisas da vida, principalmente sobre os mistérios que nós sempre tentamos descobrir, né, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso propósito de vida aqui. Então Kardec saiu perguntando várias coisas muito interessantes e colheu dos espíritos assim respostas bastante elucidativas, né? Então Kardec conseguiu realmente reunir um compêndio de respostas a respeito da nossa vida, do nosso propósito de vida aqui na Terra, que eu acho que poucos conseguiram, principalmente da espiritualidade. Eu acho que em termos de espiritualidade, alguns criticam, dizem que ele foi ortodoxo demais, científico demais, outros dizem que ele usou de muito misticismo, cada um que diga uma coisa. A meu ver, Kardec e continua sendo o nosso parâmetro quando se fala em qualquer coisa da área espiritual. Para mim, Kardec é referência, né? Eu acho que você não pode estudar espiritualidade sem estudar livros muito básicos, e eu acho que um dos livros mais básicos, ou um dos estudos mais básicos, é o estudo da doutrina espírita, né? A Umbanda se vale do estudo da doutrina espírita, outras tendências espirituais, como o universalismo, que não é religião, também se conecta ao Livro dos Espíritos para poder ter suas explicações, mas também outros, né, como a Kabbalion, como o Bhagavad Gita hinduísta, como todos esses livros, o Talmud, todos esses livros e compêndios e estruturas que nos trouxeram os avatares, elas são utilizadas pelos espiritualistas, né? São base para o espiritualismo, base para a estrutura de tudo que a gente vai aprender sobre espiritualidade. E o espiritismo, Kardec, como codificador da doutrina espírita, não é o dono da doutrina espírita, gente. Kardec, porque muitos até agem dessa forma. Quando falam de Kardec, não, Kardec falou, como se a palavra de Kardec fosse a última palavra. Ele mesmo disse que a obra dele estava inacabada. Foram apenas 12 anos, gente, da codificação da doutrina espírita para o desencarne de Kardec. 1857, Kardec começou a codificar a doutrina espírita. Em 1869, Kardec desencarnou. 12 anos apenas não formam uma obra completa. E ele mesmo disse que a obra dele estava inacabada e que precisava continuar. Uns defendem até que continuou através de Chico Xavier, e que Chico Xavier é uma encarnação de Allan Kardec, foi a encarnação de Allan Kardec, porque ele avisou que iria voltar para continuar a sua obra dentro da doutrina espírita. E uns defendem que o Francisco Cândido Xavier, nosso Chico Xavier, foi Allan Kardec. Nessa existência que nós conhecemos e tal, que nós tivemos notícia. E realmente Chico Xavier veio a complementar mesmo a obra de Kardec na segunda fase
da estrutura da doutrina espírita, que teve aí algumas fases, são três fases agora, né? A primeira foi o dos fundamentos com Allan Kardec e tal, a segunda do desenvolvimento com Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, e hoje nós estamos assim redescobrindo a espiritualidade, dando atenção a determinadas coisas que são fundamentais. Por exemplo, né, energia e influências espirituais no geral. Primeiro, 459 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos influenciam em nossas vidas. E os espíritos respondem que muito mais do que nós imaginamos, e eles por vezes nos dirigem. Então os espíritos estão sempre influenciando a minha vida, tomando conta de determinadas coisas e muitas vezes até nos dirige. Isso é o princípio básico disso tudo que a gente vai conversar aqui. A segunda coisa é o seguinte, é que quando Kardec começou a codificar a doutrina espírita, algumas palavras nem existiam ou não eram usuais, tá? Então, por exemplo, a palavra energia. A palavra energia, ela só veio surgir em 1904, tá? Só veio ser conhecido pela comunidade científica em 1919 e só veio cair no gosto popular, do linguajar popular em falar em energia, a partir de 1950, depois da bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, que as pessoas falaram muito em energia nuclear e etc. Então a palavra começou a ser mais usual. Então na época de Kardec não existia isso, só para vocês terem uma ideia, até hoje. E é isso que eu acho interessante, depois da codificação da doutrina espírita, os espíritos continuaram se referindo a energias, por exemplo, a energia magnética, que é o passe magnético, a água magnética, que eles chamam de água fluídica. Fluídica, toda água é. A água é fluida. Tudo aquilo que corre, tudo aquilo que você não consegue pegar e é líquido, é fluido, tá? Então é fluido. Então, água fluida é uma redundância, é como se você estivesse repetindo o mesmo do mesmo, sempre. Então, na realidade, é assim, a gente precisa entender todos os processos. E muitas vezes a doutrina espírita ficou demodê, né? Quer dizer, ficou para trás. Não que tenha que consertar alguma coisa, gente, não é consertar, é utilizar, é renovar as palavras. Já que, por exemplo, a palavra energia surgiu, por que não chamar de energia magnética? Ou então de infusão magnética? E magnetismo é energia. Magnetismo é energia, nós somos energia. Os espíritos fazem parte de uma outra energia quintessenciada, que é exatamente a forma perispiritual. Nós temos em nosso duplo etérico, que é matéria, que não é visível, mas é tão matéria grosseira tanto quanto o nosso corpo. Também é energia, e essa energia que liga o corpo ao espírito ou ao perispírito. E só para vocês terem uma ideia sobre como Kardec se referia a isso, e para a gente entender que uma coisa é o linguajar de Kardec daquela época, hoje é o nosso linguajar e a nossa forma de falar atualmente. Então vamos lá, tá? Então veja só, o que é que Kardec pergunta na primeira parte, no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, tá? Então podemos dizer que existem dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. Veja o que é que ele fala e se refere sobre a conexão dessas duas coisas e por que os espíritos influenciam em nossas vidas. Que é isso que eu quero chegar, para que vocês entendam a influência, tá, dos espíritos e também a energia. Então ele vem dizendo o seguinte: sim, e acima de tudo, Deus, o Criador, o responsável por todas as coisas, Deus, espírito e matéria, constitui o princípio de tudo o que existe e é a tríade universal. Deus, tá certo? Espírito e matéria. São a tríade universal, tá certo? Porém, ao elemento material é necessário acrescentar o fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? É a energia cósmica, a energia que vem do cosmos, tá? Que forma os nossos corpos e etc e tal. Fluido cósmico universal produz fluido material ou fluido corporal ou fluido vital. Tá certo? Então é energia, tá certo, gente? Eu tô
conectando vocês a esse processo energético para vocês entenderem todo o projeto que nós estamos construindo aqui nessa estrutura, tá? Então, o que é que ele diz, né? Desempenha o papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita. A matéria é demasiado densa para que o espírito possa exercer a sua ação sobre ela. Embora, sob certo aspecto, se possa classificar o fluido cósmico universal como elemento material, ele se distingue da matéria por possuir propriedades especiais. Se o fluido cósmico universal fosse matéria, não haveria razão para o espírito também não fosse. O fluido cósmico universal situa-se entre o espírito e a matéria. Ele é fluido, assim como a matéria é matéria. E aí, hoje, nós chamamos de ectoplasma, que fica no nosso duplo etérico, sede dos nossos chakras. Eu estou construindo tudo isso para que vocês entendam todo o princípio, por que é que existe influência espiritual. Nós já havíamos conversado sobre essa questão em uma outra ocasião. Eu acho que uma live que eu fiz há uns 45 dias atrás, que eu falei sobre vampirismo, eu falei sobre parasitismo, eu falei sobre determinadas coisas que são interessantes e estão aqui no escopo dessa estrutura, tá certo? Então, veja, o espírito se utiliza desse fluido cósmico universal, ou primitivo ou elementar, porque ele é o princípio sem o qual a matéria estaria em contínuo estado de divisão e jamais adquiriria as propriedades que a força da gravidade lhe dá, como por exemplo a de poder ser pesada. Inclusive, esse duplo etérico é muito interessante, que esse duplo etérico que nós temos, ele é pesado, tá? Então, naturalmente, quando a gente morre, tá? Se a gente se pesa agora, e aí eu tenho um piripaque aqui e bato as botas. Na hora que eu bato as botas e tal, em 36 horas, esse fluido cósmico universal me abandona. E eu vou ver que o peso diferiu a partir do momento em que eu desencarnei, porque essa matéria fluídica, essa estrutura é também matéria e ela também contém peso. Uma outra coisa que é muito interessante é o seguinte: nós somos energia, e tem um cara chamado Dr. Emoto, japonês, Misuno Emoto, se não me falha a memória, que fez experiência, gente, com água, né, onde ele fazia o seguinte: ele pegava três recipientes de água, e um recipiente ele pedia para transferir ódio, as pessoas que estavam ali, para transferir ódio, rancor, ressentimento para aquela água. Para o outro pote, o outro recipiente de água, ele pedia para transferir amor e tal, caridade, benevolência e etc. E no terceiro, ele pedia para você ser simplesmente, sei lá, sem nenhuma opinião, ficar neutro no processo. Mandou congelar essa água, tá certo? Um recipiente transparente, tá, em vidro, e o resultado disso tudo, né? Naquele que ele tinha transferido apenas, sei lá, sentimentos de nulidade, a água congelou e os seus cristais ficaram normais, basicamente normais. Na outra, onde foi transferido o amor e tal, os cristais eram belíssimos dentro. E o que foi transferido ódio, o que foi transferido ressentimento, mágoa, rancor e etc., ficou completamente escura a água. E aí, entramos no princípio da própria estrutura energética do nosso corpo humano. Nós somos compostos de 50% a 60% de água. O nosso corpo é feito 60% de água, 50% a 60% de água. Então, nós, quando recebemos alguma energia negativa ou captamos através dos nossos pensamentos, sentimentos e ações, nós adoecemos, porque nós somos água, nós somos feitos de líquido. A nossa energia líquida, tá certo? Ela recebe todas essas estruturas, sem falar em qualquer um outro ponto. Falei também semana passada da glândula pineal. E que na glândula pineal nós temos um grande captador das energias eletromagnéticas, das energias astrais e tal. E nós captamos através desse pequeno órgão que fica no centro do cérebro, chamado epífise ou glândula pineal.
E é muito interessante, porque essa glândula pineal ela veio ser descoberta, eu acho que primeiro por Descartes, no século 16, 17, depois foi estudada por outros estudiosos, outras pessoas que realmente foram atrás disso tudo, e ela descobriu o seguinte, que nós captamos o magnetismo. Eu estou passando toda essa estrutura para vocês, gente, para vocês entenderem o princípio disso tudo. Se nós somos feitos de água, se nós temos um captador energético dentro do nosso cérebro, se nós passamos por todo o princípio energético da vida, a vida é energia, o que eu produzo é energia. Todas as vezes que eu faço alguma coisa, construo uma casa, um carro, quando eu faço uma comida e tal, eu estou ali manipulando energias. A primeira energia que eu manipulo é a do pensamento, porque eu penso, eu mentalizo, eu planejo e eu faço aquilo ali. Então significa dizer que eu sou energia, eu sou energia pura, permeado de energia é a minha pessoa, a minha estrutura corporal física, que não é física, é energia. Vou de novo fazer uma comparação aqui que eu gosto sempre de fazer. É o seguinte: se você pegar um microscópio super potente desse de última geração, você vai aproximar da tua pele, da tua mão aqui, e você vai ver primeiro a tua derme, epiderme, etc e tal. Você vai ver células, elétrons, nêutrons, prótons e tal, e depois você vai ver os quarks, que são menores partículas ainda tem partículas menores, e aproximando cada vez mais o microscópio você só vai ver vibração. É aí onde está a teoria das cordas, o que significa dizer que nós não somos isso que aparentamos, nós somos um agregado energético. Então, natural. Como os espíritos influenciam em nossas vidas e como os ambientes influenciam a energia do nosso corpo, portanto, a nossa saúde física e mental. Eu vou repetir, física e mental. Como os espíritos influenciam a nossa vida física e mentalmente. Vamos lá, conclusão. Somos feitos de energia, desse fluido cósmico universal que Kardec falou, energia que no livro de Robson Pinheiro é energia, tá certo? Livro psicografado por ele, orientado pelos espíritos de Joseph Kleber, André Luiz e José Grosso. Tá? Um livro muito importante, muito interessante, muito bom de estudar. Então a palavra energia deriva do nome grego energes, que significa atuar. Tá? Por sua vez, essa palavra provém de outra, chamada ergon, obra, trabalho, ação. Então energia é ação, é trabalho. Então como é que os espíritos influenciam em nossas vidas e nós falamos tanto nisso, gente? Por que os espíritos influenciam em nossas vidas? Porque nós somos energia, a energia espiritual é uma outra energia, eles não têm condições de, naturalmente, diretamente influenciar as nossas vidas. Por exemplo, se o espírito... Eu acho muito curioso porque as pessoas dizem que tem medo de reunião mediúnica, porque às vezes os espíritos nos ameaçam, dizem eu vou lhe matar, eu vou fazer, eu vou acontecer e etc e tal. Eu digo, não tenha medo. Se você não tem culpa do cartório, se você não tem problema nenhum e não se conecta energética e vibracionalmente com ele, você não corre risco absolutamente nenhum. Porque se ele quisesse lhe matar e você estivesse dando essa chance, ele já tinha o feito. Então por que ele esperaria para lhe matar depois de sair da reunião mediúnica? Se ele estava com vontade de lhe matar, ele já tinha feito isso. Então não tem que ter medo disso, tá, gente? Agora, naturalmente, nós captamos as energias ambientais, nós captamos as energias dos espíritos, porque nós somos energia e produzimos uma cola, uma estrutura energética que nos conecta a esses espíritos, chamada ectoplasma. E temos um captador energético chamado glândula pineal no centro do nosso cérebro, o que significa dizer que nós temos os elementos. E quando somos médiums, principalmente médios em alta potência, quer dizer, você com uma mediunidade muito grande, onde você sente os espíritos, vê, percebe, tem essa empatia com o mundo espiritual, você absorve as energias, você é uma esponjinha que está o tempo todinho absorvendo essas energias deles, e esses pensamentos, você termina sendo influenciado por esses espíritos. Então os espíritos podem atuar em nossas vidas, 459, vou repetir novamente.
Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influenciam em nossas vidas? E os espíritos responderam a Kardec: muito mais do que vós imagineis. Eles, por vezes, vos dirigem. Então, nós somos dirigidos pelos espíritos muitas vezes em nossas atitudes, comportamentos e tal. E se nós relaxarmos e não tivermos atenção sobre isso, nós vamos passar muito mal e vamos passar por processos muito difíceis. A primeira coisa é: o ambiente pode influenciar a minha vida? Sim. O nome disso se chama psicometria, que são energias espirituais colocadas em determinados ambientes de forma permanente ou temporária, ou então eventual. Permanente, quando alguém mora lá naquele ambiente, etc e tal, e impregnou paredes, móveis, coisas do ambiente, pessoas que usam muito uma roupa e etc, impregnam aquilo tudo, e aquilo ali, psicometricamente, é sentido pelos médiuns. Os médiuns chegam, sentem essa energia das roupas, dos locais e etc e tal. Pode ser também, eventualmente. Por que eventualmente? Porque pode ser que você vá em algum ambiente que naquele ambiente você sinta as energias dos espíritos e eles podem influenciar nas suas vidas por conta dessa energia difusa, estruturada, baseada em determinados comportamentos de determinados ambientes. Por exemplo, bares, boates, motéis, cemitérios, locais como prisões e etc. Tem uma estrutura pesada espiritual, porque lá reúnem-se espíritos de determinadas categorias ou de determinadas estruturas energéticas densificadas que podem influenciar em sua vida energeticamente. Não é que ele é o teu obsessor, tá, gente? Não estamos falando aqui em obsessor ainda, não estávamos falando em obsessão, não estamos falando em parasitismo ainda, nada disso. Estamos falando em energias que você encontra em determinados ambientes. E você pode ter energias também temporárias, tá? Um local onde alguma coisa aconteceu, um crime, um acidente, etc. E aquilo ali ficou impregnado daquela energia. Quando você passa, você sente aquele desconforto. E você percebe que existe uma energia espiritual ali, acontecendo ali naquele momento. É muito interessante a gente verificar essas coisas, porque sabendo dividir as coisas, a gente sabe se prevenir para determinadas coisas. Você vai deixar de ir para uma festa, de ir no cemitério, você tem que cumprir suas funções sociais, né? Mas naturalmente existem locais que você pode evitar, outros que você pode ir prevenido, outros que você... E aí todas essas coisas aí são energias. Então eu mesmo como médium, hoje em dia, como todos sabem, eu passei por um processo de alcoolismo e etc, depressão e tal, tudo por conta da mediunidade. Lógico, não é culpa da mediunidade, mas do meu descontrole e da minha falta de educação mediúnica. Então foi que eu passei muito perrengue com isso. Então hoje em dia eu não frequento mais bares, eu não vou em determinados locais. Eu senti que, por exemplo, em campos de futebol, nesses locais eu me sinto mal, então eu evito esses locais para não me sentir mal. E quando é inevitável frequentar algum desses locais, eu vou prevenido, eu faço minhas defesas psíquicas para não ser afetado pelo ambiente. Simples, curto, grosso, simples demais. Eu não meto mão em cumbuca. Tem gente que gosta, vai lá, pronto, mas tudo que você faz tem uma consequência. É inevitável que você passe por determinados perrengues, sinta determinadas coisas que você não precisava sentir. Bastava não ter ido, tá certo? Bastava não ter ido lá. Mas Wagner, eu vou deixar de viver minha vida? Não, você pode ir para onde você quiser. Mas não, você, naturalmente, aí nesse processo energético dos ambientes que você frequenta, entram exatamente os processos de influências energéticas, espirituais, parasitárias, simbióticas, vampirescas, que transformam a nossa vida. Kardec, no Livro dos Médiuns, definiu que nós temos 3 tipos, tá? No Livro dos Médiuns, 3 tipos de mediunidade, tá? Ou 3 tipos de obsessão, me perdoem. 3 tipos de obsessão, né? A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Simples, fascinação e subjugação. Na revista de 1863,
3, se não me falha a memória, ele admite de 62, 63, dezembro de 62, janeiro de 63, 1863, 62, ele admite que além de obsessão simples, fascinação, subjugação, também existe possessão. E depois, em alguns escritos na Revista dos Espíritos, ele ainda ampliou esse processo e falou sobre as obsessões físicas, onde você entra nos ambientes e recebe a influência desses ambientes, que foi o que eu terminei de falar para vocês. O que é que acontece nesse processo aí, gente? Veja só. Eu indo em determinados ambientes, isso aí também é obsessão eventual, mas que você leva para sua casa, isso vira um parasitismo. Você se esbalda, por exemplo, no carnaval, você vai para um carnaval desse, cara, e entra lá naquela ladeira de Olinda subindo e descendo, que é maravilhoso, eu já curti o carnaval, já brinquei e tal, hoje não dá mais para mim, não é por conta de religião, porque, não, Wagner agora é religioso, cheio de frescura, não brinca mais carnaval, também não bebe, também não faz nada. Eu brinco dentro das minhas possibilidades, porque eu sei aonde o meu calo aperta. Cada um faz o seu, tá certo? Cada um faz a sua escolha, tá tudo certo, não tem bronca nenhuma, tá? Tem algum problema nisso? Não, nenhum. Eu faço o meu e você faz o seu, não tem problema nenhum. Agora eu sei que no carnaval, todas as vezes que eu vou, além da psicosfera, e aí a gente vai falar sobre psicosfera também, porque nós temos assim uma unidade de pensamento em Honoré, tá? Uma quantidade determinada de pensamentos determina uma corrente de pensamentos, tá? Que está ali impregnando o ambiente. Tá todo mundo pensando em quê? Luxúria, sexo, bebida, cachaça, sem vergonha. Eu duvido um cara que vá no carnaval para não pensar em alguma coisa extremamente mundana e principalmente não vá com aquela vontade, aquela ânsia de curtir, brincar e tirar a onda que você não tirou durante a tua vida todinha. Você passa um ano todinho alimentando exatamente esse pensamento. Eita, quando chegar o carnaval desse ano, eu vou botar pra quebrar, eu vou transar, eu vou beber, eu vou farrar, eu vou... Então, lógico que todas essas energias, tá? Se você não disse a você mesmo, suas palavras são energéticas. Cada palavra que você diz é uma energia transferida para o universo, gente. Não adianta esse pensamento dizer assim, não, o que eu falo não tem consequência. Lógico que tem consequência. Nós somos feitos de energia. Nós plasmamos a energia, construímos as energias através do nosso pensamento, gente. Então, eu digo, vou me esbaldar. Você vai para o carnaval. Quando você chega lá, a tua Noré, que é teu pensamento individualizado, vai se encontrar com correntes de pensamentos ali naquele local que também querem a mesma coisa. E aí, em similitude com você já tendo uma tendência no sexo, na bebida, em qualquer uma outra coisa, essas entidades espirituais ficam no teu campo mental. Sim, Wagner, mas aí quando eu chego em casa eu me limpo todinho e tal, eu faço minhas preces, eu faço meu campo de força, eu faço minha defesa psíquica antes de ir. Sim, mas os espíritos se conectaram a você, eles gostaram de alguma coisa de você. Eles ficam procurando uma identidade vibratória para se conectar ao teu campo mental. Então na hora que ele se conecta, ele segue você até em casa. Bom, você se protegeu, não se protegeu? Mas você sabia que você, naquele ambiente, levou os espíritos e está levando para a tua casa, onde tem adolescente, criança, às vezes tua mulher, às vezes teu pai, tua mãe, às vezes teu avô, tua avó, que não estão preparados psiquicamente, não estão aptos a receber a influência dos espíritos. E eles podem sim influenciar ali naquele local. Gente, eu estou falando isso tudo, eu não estou dizendo isso para colocar medo na cabeça de ninguém. Mas uma coisa é certa. Hoje, só para vocês terem uma ideia de estatística, hoje nós temos uma verdadeira tragédia de mortes provocadas por influências espirituais. Mas Wagner, como é isso? Sim, gente. Olha, os espíritos influenciam a todo que é pessimista, a todo que é arrogante, a todo que é sexólatra, a todo que é virulento. Então, eles influenciam isso e vão destruindo a tua estrutura de defesa psíquica aos poucos, passo a passo, paulatinamente. Então muitos são fortes, sustentam isso a vida toda.
mas tem muitos desequilíbrios e tal, de sabores e etc e tal. Inclusive até eu coloquei aqui alguns sintomas, né, dessa questão do coisa. Mau humor. Você quer saber se você está influenciado espiritualmente? Veja, não é todas as vezes, tá, gente? Eu não estou aqui generalizando. Por favor, não coloca assim, não, Wagner disse que toda vez que a pessoa está de mau humor, tá com mal-estar, tá com irritação, com mágoa, com essa coisa todinha, tá com influência espiritual. Não é isso. Não estou dizendo isso aqui. Mas, frequentemente, quando você está com esses sintomas e você é uma pessoa calma, tranquila, acordada e tal, e de repente você está pelos cascos, você está pelas costas, significa dizer que alguma coisa está errada ali. Isso dá um problema, causa um problema terrível, porque você captando esses espíritos nesses locais, ou então através dos teus sentimentos, das tuas atitudes, dos teus comportamentos, o que é que vai acontecer? Esses espíritos colam no teu campo mental e começam a instalar o que a gente chama de monoideia. Você fica com aquela ideia repetida o tempo todo e fica sempre fazendo um reprise dos pensamentos, aqueles mesmos tipos de pensamento, às vezes em álcool, às vezes em drogas, às vezes em coisas extremamente fúteis. Então, na realidade, os espíritos estimulam isso em você. Por quê? Porque eles vão atrás de determinados hormônios que você tem. Tá? Primeiro, todas as vezes que você estimula a tua noradrenalina, teu cortisol, a tua estrutura de raiva, de rancor, de ódio e tal. E tudo isso, gente, vai alimentando o espírito. Todos esses hormônios são estruturas químicas, neuroquímicas. E o espírito, ele não fica viciado, né, no álcool que você toma. O espírito tem boca para tomar álcool? Não, gente. Ele tem mente para poder se conectar à sua mente e sentir o que você sente através do seu pensamento e do seu barato. Você está muito doidão lá, deu uma picada de heroína na veia, ou então cheirou uma carreira de pó, ou então fumou um cigarro de maconha. Meu amigo, pode ter certeza, ali tem um caba também fazendo a mesma coisa com você. Não porque ele está cheirando com você, fumando a maconha, se picando, bebendo álcool. Não, é porque ele está conectado à sua sensação energética de sentir o barato. Aí, meu irmão, tô doidão aqui, tô massa e tal. Ele entra nesse mesmo estado, porque ele está conectado parasitariamente com você. Ele se conectou, ele é um parasita, ele está conectado ao seu campo mental. E isso vai alimentando essa monoideia, que vai estimulando, e ele está viciado, não é pelo álcool, mas pelos hormônios que eu terminei de dizer, que vão para o nosso duplo etérico, que é energia pura, que é ectoplasma, que alimenta eles. Portanto, eles vão atrás do teu ectoplasma e tuas correntes vibratórias de pensamento. Então, eles se conectando a você para te deixar é difícil. O pior é que pode começar também um processo de vampirismo. Vampirismo é diferente de parasitismo. O parasita chega lá, se instala e fica sugando a tua sensação do álcool, do não sei o que e tal, bababá, mas ele não quer te matar. O vampiro não. O vampiro, ele suga tua energia vital, tá certo? Essa vitalidade, essa estrutura que você tem de conexão. Então, por vezes, você aparece assim, meio anoréxico, magro demais, meio amarelado, com anemia. Por quê? Porque ele atua em determinadas estruturas, principalmente, veja só, a hemácia, ela é um elementozinho, né, uma estrutura celular que só vive 7 dias. Então, na realidade, quando o espírito se conecta, ele começa a sugar e geralmente todo obsedado, ele tem uma queda na quantidade de hemácias no sangue. E aí ele fica amarelo, ele fica pálido, ele fica sugado. Você olha para a cara dele e você diz assim, esse cara... Meu Deus do céu, esse cara está vampirizado. Então ele está sendo sugado ali, ele está sendo chupado. Isso tudo pode ocorrer, em tudo pode ocorrer isso. Por exemplo, a amizade de alguém, né? O relacionamento, e tal. Tudo isso. E isso pode acontecer entre encarnado e desencarnado, viu, gente?
Tanto o encarnado suga de você, como o desencarnado também, tá? Então uma pessoa que você pega, uma pessoa tóxica, uma pessoa difícil, uma pessoa complicada, uma pessoa pessimista, uma pessoa lamúria, todas essas pessoas conectadas no seu campo mental geram em você um processo de monoideias, tá? Capazes de atrair essas entidades espirituais, essas energias, tanto materiais quanto energias espirituais, o que vai afetar consequentemente o teu corpo, porque veja, é mental, passa para o teu perispírito, que é para o teu MOB, modelo organizador biológico, do MOB passa para o teu duplo, que é onde está a sede dos chakras e das energias do corpo. Nós temos 7 chakras, tá, gente? Coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, solar, sexual e básico. Essas glândulas distribuídas no nosso corpo são glândulas endócrinas que estão instaladas no nosso duplo etérico, que transmitem as energias saúde ou doença para o teu corpo físico. Então, geralmente, toda doença, pode ter certeza, toda doença energética e material, psíquica, ela começa primeiro no mundo espiritual. Aliás, a medicina está cansada de falar das doenças psicossomáticas. O que é uma doença psicossomática? Somatizada no psique, quer dizer, na alma. Tá? Até hoje eu acho que a própria medicina ainda não realizou isso, porque, por exemplo, psicologia, né? Psi significa alma, mas a psicologia estuda muito pouco de alma, ela estuda mais de comportamento, tá? Então a gente vê, tá certo, que determinadas coisas estão acontecendo com você que estão adoecendo o teu corpo físico. Por exemplo, o pessimismo adoece, porque essas entidades vão se conectar, vão começar a sugar teu fluido vital, você vai ficar sem defesa. E aí vai se instalar a doença. É um câncer, é uma úlcera, é um tumor, qualquer coisa que aparece no corpo humano, gente. Fora tiro, facada e outros acidentes, o restante é doença que surge primeiramente na tua mente. Primeiramente no teu espírito, tá certo? Então não tem como fugir disso. Já tem até uma pergunta que eu acho que alguém colocou aqui, Kátia Lene está perguntando. Teve uma época da minha vida que passei por isso, foi horrível, mas teve jeito. Ótimo, ótimo, ótimo. Então só dando aqui um alô para todo mundo, né? Sandra, Célia, Isis, Jussedi, Severino Bezerra, Patrícia, Clendeide, Plínio, Chico Oliveira, Chiquinho, Rafael, Plínio também, Plínio, massa, cara, Cássio, Rossana Ribeiro, Antônio Araújo, cara, muito obrigado aí pelo privilégio de estar com vocês aí assistindo a live, se ainda estão, né? Se não estão, tudo bem, tranquilo. Mas, gente, o problema todinho da obsessão espiritual e das energias e dessas influências energéticas em nossa vida está exatamente baseado nos nossos comportamentos. Muitas vezes nós vemos as pessoas extremamente pessimistas, repetindo erros em cima de erros. Por exemplo, bebe demais, fuma demais, se droga demais. Gente, ninguém está aqui dizendo que você vai virar santo, pegar umas asinhas e sair voando. Mas a gente precisa entender que existe consequência para tudo e que nós não estamos aqui de graça. Estamos para aprender determinadas coisas, principalmente aprender a lidar com a materialidade. Nós não estamos só aqui para encher a tarraqueta de cana, e fumar maconha e fazer não sei o que, e sexo. Não é para isso. Nós estamos aqui para desenvolver, para criar determinados padrões de desenvolvimento espiritual, para poder aprender e burilar o nosso espírito, transformar o nosso espírito. É para isso que nós estamos aqui. Não é para outra coisa. Agora, algumas pessoas, tá certo? Naturalmente não têm conhecimento disso. O que é que acontece? Uma grande epidemia, tá certo? De problemas que a gente poderia falar de distúrbios mentais. Eu gosto de dizer doença mental porque na minha época sempre foi doença mental. Mas distúrbios mentais que são confundidos, a pessoa termina sendo levada para uma clínica psiquiátrica e tal, para ser tratada lá. Porque simplesmente as pessoas não descobrem o que é que aquele cidadão tem ou aquela cidadã tem.
São pessoas que têm problemas, pessoas que têm convulsões, pessoas que podem passar por um problema, mas muito sério mesmo. É incrível como, infelizmente, as pessoas ainda não realizaram esse processo. No CID, no Código Internacional de Doenças, está estabelecido lá a obsessão como uma doença. Tá reconhecido como uma doença, obsessão espiritual. É incrível. E as pessoas ainda não entenderam isso. Nós somos sujeitos a essas obsessões espirituais. Adoecemos com elas e podemos nos dar muito mal, tá? Então, infelizmente, as pessoas ainda não têm o conhecimento disso tudo, certo, gente? E terminam, sei lá, adoecendo, passando por problemas, né? Entrando em clínicas psiquiátricas, aí começam a tomar diversos remédios baseados em alguns hormônios que são necessários, que solucionam o efeito, mas nunca a causa. Por que soluciona o efeito? Você tomou o comprimido antidepressivo, antipsicótico, né, ansiolítico e tal, você vai se estimulando com determinados hormônios fabricados em laboratório, tá certo? Determinados componentes neuroquímicos que vai te apaziguar no momento. Mas se você não tiver a permanência em alguma coisa efetiva, você vai ser afetado. Muitos perguntam a mim, Wagner, e tudo afeta? Afeta! Tudo, um comportamento, uma palavra que você disse, sei lá, uma maldição que você jogou a alguém, alguma coisa desse tipo vai terminar te afetando o teu corpo físico também. Você vai adoecer sim, tá? Você ter mágoa, o que é mágoa? Má água. Como sempre, vou repetir, nosso corpo é feito 50% a 60% de água. O que significa dizer que quando os meus pensamentos negativos me invadem, a minha água corporal, quer dizer, a minha energia, o meu fluido corporal fica impregnado de coisas ruins, adoecendo as minhas células e transformando a minha vida no inferno, porque eu vou adoecer sim. E o que é que esses comprimidos fazem quando você está com problema mental, ou então doença mental, ou então distúrbios neurológicos ou mentais e etc. Eles te enchem de serotonina, endorfina, dopamina, e tudo isso é muito bom, né? Porque você tomou uma dopamina, você fica bacana, legal. Tomou serotonina, você fica alegre, efusivo, com vontade de viver e etc. Passou o efeito, lascou-se. Você não consegue mais se equilibrar. Então é preciso rever esses padrões, tá, gente? Eu digo como um exemplo próprio que eu só consegui me ajustar na minha vida quando eu comecei a entender esses processos neuroquímicos, mediúnicos espirituais, comecei a perceber o que é a glândula pineal na minha vida, o que é esse meu duplo etérico que provoca esse ectoplasma, ou que produz esse ectoplasma que me conecta com os espíritos, que esse ectoplasma é matéria extremamente interessante para eles, os espíritos, porque eles atuam na matéria através do meu ectoplasma, da utilização desses meus fluidos corporais, tá certo? Desses meus fluidos etéricos, desculpa, corporais não, etéricos, que me conecta ao perispírito. Gente, é tão grave isso, é tão sério perceber todos esses padrões, né, todas essas coisas, que é o que, por exemplo, nós trabalhamos aqui no SEC. Nós trabalhamos na parte de psicoterapia, tratando pessoas, e invariavelmente as pessoas nos procuram com problemas variados, como culpa, medo, rancor, ódio, etc. E tem gente que bate o pé e diz, não vou deixar de odiar não, porque fez tal coisa e tal coisa comigo. Eu digo, meu amigo, a única pessoa prejudicada nesse processo do ódio é você mesmo. Tá? Por quê? Porque você está trazendo as entidades espirituais que têm o mesmo tipo de padrão de pensamento, junta perto de você essa corrente de pensamento, você conecta-se a essa monoideia, termina adoecendo o teu corpo, psicicamente você vai ser afetado e vai ter uma depressão, vai ter uma ansiedade. É por isso que você está aqui, você quer ainda continuar. Tem gente que diz que quer, tem gente que diz, não, eu não quero abandonar. Então aqui nós tratamos isso se a pessoa quer, mas se a pessoa não quer, quem vai tratar? Quem vai cuidar de uma pessoa que não tem nenhuma vontade de melhorar, nenhuma vontade de consertar os seus hábitos? Um outro dia uma pessoa chegou para mim e disse, eu vou botar para quebrar, eu vou matar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Eu digo, o único prejudicado
nesse processo de vingança que você está elaborando na sua cabeça, na sua mente, é você mesmo. Não tem outro prejudicado aí. Mas eu vou mandar energia negativa, eu vou mandar não sei o que, tá certo, você vai mandar. Mas sabe a quantidade de energia que você mandou para a pessoa? Vai voltar 3 vezes para você. E vai prejudicar o teu corpo físico, e vai prejudicar a tua mente, vai prejudicar o teu cérebro, que é teu hardware, tua máquina. E isso aí vai descompensar você e você vai entrar em depressão. Então é uma questão de preservação não odiar. É uma questão de preservação não ir para determinados locais. É uma questão de preservação não se envolver com determinados tipos de pessoas tóxicas, difíceis e complexas. Eu sei que na nossa vida, gente, muitas vezes elas surgem ou são colocadas nela pelo próprio karma, pela própria destinação das nossas vidas. Família, nascem no nosso ciclo social e etc e tal, e isso naturalmente a gente não pode afastar de uma hora para outra, mas tanto quanto possível a gente precisa entender essas energias, estudar essas energias, saber que elas existem, não só estudar, entender que essas energias existem e entender principalmente que eu posso modificar a minha vida e transformar o meu psiquismo num psiquismo mais favorável para mim mesmo, para que eu reconstrua os meus princípios, tá certo? Veja, você não vai deixar de fazer o que você quer, você não vai deixar de viver a tua vida, você não vai deixar de ser, se satisfazer com as coisas que você tem vontade e desejo. Você vai fazer sim, mas faça na medida. Faça sendo honesto com as pessoas, abra o jogo, diga o que você é, não esconda suas sombras, porque sombra escondida significa energia densificada no seu campo mental. Sombra escondida significa dizer que você tem algo a esconder e um dia o espírito vai chegar para você e vai dizer: você é um caba safado, você é uma fuleira, você tá entendendo? Assumir a nossa sombra, deu uma desconectadazinha, é fundamental entender o que nós somos e para que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui no Orbe Terrestre. Então eu vou indicar mais uma vez aqui para vocês, gente, antes de encerrar, o livro Energia, de Robson Pinheiro. E leiam o Livro dos Espíritos, do nosso senhor Allan Kardec, tá? Tem gente aí que é espírita, nunca leu o Livro dos Espíritos. Então, na realidade, é espírita só de boca, porque tem que estudar. Espiritismo é preciso ser estudado, é preciso ser aperfeiçoado, entendido, para que você não fale bobagens e principalmente para que você saiba das suas defesas psíquicas, entender quais são os seus potenciais mediúnicos, perceber que determinadas energias não são suas, que você pode evitar determinadas coisas, que você, através do seu livre-arbítrio, você é dono e senhor da sua vida. Quantas pessoas eu não conheço por aí que não são mais donas das suas próprias vidas, né? Que estão assim no meio de uma conversa e já, destrambelham, começam a falar bobagem, começam a agredir as pessoas, começam a fazer A ou B, que vai desagregar, entendeu? Muitas vezes até causando tragédias, né? Então, a obsessão, quando eu digo leva muita gente da Terra, é uma verdadeira epidemia, e é uma epidemia muito maior do que o coronavírus ou qualquer um outro. A obsessão espiritual, ela termina matando muita gente por diversos motivos, pelas doenças, pelos desajustes, pelas discussões. Quantas vezes você não já esteve num processo de discussão, num trânsito, onde você teve vontade, inclusive você pensa isso, por isso que é tão importante a gente não usar armas, né? Se eu tivesse uma arma aqui, eu descarregava nesse desgraçado. O que é isso, gente? Naquele momento se conecta a você esses espíritos e se aproveitam da tua falha mais básica, que às vezes é a violência, às vezes é a incompreensão, às vezes é o destempero, e ali naquele momento ele vai fazer uma desgraça através de você, se conectando mentalmente, vibracionalmente, pela tua glândula pineal, pelo teu duplo etérico, utilizando-se do teu fluido vital ou tua energia vital, e vai transformar a tua vida numa desgraça. Então, muito cuidado com essas coisas. Gente, eu queria agradecer muito a vocês pela live de hoje. Gostei muito de ter feito ela, até porque eu queria vir falar mais sobre só exatamente a energia, sem falar muito das entidades, do vampiro, do parasita, mas todos eles estão presentes nesse processo, tá certo? Todos eles fazem parte desse processo como um todo. Então eu gostaria de mandar um beijo no coração de vocês, paz, luz, muita energia
do bem, do amor e da paz para todo mundo aí, tá? Da próxima vez a gente conversa mais. No domingo nós temos café espiritual, nós vamos fazer um novo estudo e tal, eu divulgo até lá, tá certo? Valeu, tchau!